Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um cara chamado Clark. Ele fez um resumão de todas as 3 temporadas de The Boys. Vai chegar a 4ª, então vamos embora, né? Então vamos assistir a The Boys, resumão das 3 temporadas. Imaginem um universo onde super-heróis existem de verdade e são controlados por uma corporação que cuida de propaganda, filmes e popularidade. Agora imaginem o que aconteceria se esses super-heróis se corrompessem e começassem a fazer merda. Então, é por isso que existem os garotos pra tentar impedir isso. Então é por isso que hoje, The Boys! Aqui conhecemos Rio e sua namorada Robbie. Que namorada? Bom, não conhecemos mais. Esse é a Trem, ou Trem-Bala, prefiro chamar os nomes em português. Um dos super-heróis da empresa Volt, empresa que gerencia mais de 200 super-heróis em todo o país, monetiza tudo que puder monetizar, e os seus 7 principais são: Rainha Maeve, como uma versão da Mulher Maravilha; Black Noir, como uma versão mais OP do Batman, sendo que, claro, com menos protagonismo; Profundo, como uma versão do Aquaman e o mais ignorado dos 7, já que seus poderes não são tão legais; Trem-Bala, como uma versão do Flash, eu acho esse personagem bastante interessante; Translúcido, como que tem poderes de invisibilidade; Homelander, ou Capitão Pátria, como uma versão do Superman, é o líder dos 7 e para mim é o melhor personagem da série. Tira uma selfie com a gente? É claro que sim. E Facho de Luz, como que se aposentou e quem tá no lugar dele é Luz Estrela. Puta nome feio. Uma menina de bem que sempre sonhou em salvar o mundo desde que era criança, porém, ao chegar nos 7 cheia de esperança, logo vê que a empresa liga mais pra dinheiro do que pra qualquer outra coisa e que todo mundo ali tem um lado obscuro. Que foi? Sim, o Profundo com essa bunda extremamente bronzeada obriga a menina a fazer coisas dizendo que se ela não fizer, ela tá fora dos 7. Enfim, de volta ao Rio e vemos o Trem-Bala dizer na TV que atropelou a Robbie porque ela tava no meio da rua, o que é mentira. E para que o Rio não fale nada, os advogados da Volt tentam comprar o cara. Primeiro ele pensa em mandar todo mundo ir à merda, porém não tem coragem, é um covarde e diz que vai pensar. A coisa vai pra frente mesmo quando conhecemos Billy Bruton, um cara muito bruto que odeia os 7 e diz: Rio, eu sei o que aconteceu, sei que você quer vingança e sei que os super-heróis não prestam, então me ajuda a te ajudar. Rio primeiramente nega, mas depois aceita porque vê o Trem-Bala zoando a Robbie. Eu passei tão rápido por cima da filha da puta que eu até engoli um dente dela. Que nem um inseto numa rodovia. Então o Billy faz com que o Rio aceite o contrato de confidencialidade da Volt, com exceção de que ele entre na Torre dos 7, fale com o Trem-Bala pessoalmente, mas claro, tudo isso é uma fachada para plantar um escuta na sala dos heróis. O plano até que tinha saído bem, até que começa a sair mal, porque o Translúcido vê tudo, vai cobrar o Rio e justo nesse momento o Billy aparece, onde depois de uma briga muito foda, os dois apagam o herói. O problema é que o Translúcido ainda tá vivo, então aqui o Billy chama um tal de francês, um cara que já trabalhou com ele no passado, pra ver se mata o herói. O francês primeiramente nega, mas depois aceita, então eles tentam matar o herói de todas as formas possíveis, mas nada funciona porque sua pele é impenetrável. Porém, sabe uma coisa penetrável? Sim, aquilo. Então eles têm a brilhante ideia de enfiar uma bomba do Translúcido. Então enfiam e o Translúcido com medo acaba dizendo que no dia que mataram a namorada do Rio e o Trem-Bala tava vindo da casa de outra super-heroína meio falida chamada Lâmina. Porém, mesmo assim, o próprio Rio acaba explodindo o cara. Em paralelo a tudo isso, aqui também conhecemos Madeline, uma das chefes da Volt que anda por aqui e por ali chantageando os políticos para que eles aceitem uma lei que os super-heróis da Volt passem a trabalhar com o exército. E caso eles não aceitem ou tratem mal a mulher, o próprio Capitão Pátria, escondido dela, mata essas pessoas. E apesar dela não querer que ele mate, porque isso vai atrair investigações por parte do governo, ele faz porque é
completamente psicótico e completamente obcecado pela Madeleine. Diga-se de passagem, a atuação do Anthony Starr é magistral. Enfim, com a informação de que o trem tava vindo da casa dessa tal Lâmina, os boys vão investigar a casa da mulher. Porém, antes eles recrutam um novo integrante pro grupo, Leitinho da Mamãe. Sim, Leitinho de Mamãe. É um apelido? Não, minha mãe me batizou como Leitinho, mãe. Ah, é? Um outro ex-comparsa do Billy que entende das paradas também tem um passado obscuro contra os heróis e juntos eles hackeiam o apartamento da Lâmina e descobrem que o trem é drogado. Isso é racismo. Porém não uma droga comum, e sim um tal de composto V que ele usa pra ter mais velocidade e foi sob o efeito disso que ele tava quando matou a Wob. Ademais, essa droga é muito importante, porque... Bom, daqui a pouco eu te conto. Quando o trem bala sai, os garotos acabam extraindo da Lâmina a informação de onde ele consegue a droga. Então eles vão até o lugar e aqui conhecemos a última integrante que eventualmente acabará entrando pro grupo. Químico, uma garota que na infância foi tirada da família, foi injetada com a droga e agora tem super força, corta feito Wolverine e tem uma super regeneração como Wolverine. A garota estava sendo mantida em cativeiro pelos caras que tinham a droga, porém os garotos a libertam, ela dá muito trabalho, mas depois se junta à equipe porque simpatizou com o francês. Haha, tá aí um provável futuro casal legal. Em paralelo a isso, os super-heróis estão passando pelos seus próprios dramas, porque a Madeleine pede pro Capitão Pátria e a Maeve salvarem um avião que tá sofrendo um ataque terrorista para que quando os senadores ficarem sabendo, aprovarem o projeto de deixar eles entrarem no exército, e as coisas iam até bem. Porém o Homelander sem querer queima o controle do avião, o avião começa a cair e ele diz, opa, tô saindo aqui galera. Tá tudo bem. Todo mundo salvo. Você tá indo embora? Não. Eu só tô indo fazer uma coisinha ali atrás. E apesar da Maeve pedir implorando pra salvar pelo menos uma garotinha, ele não salva ninguém pra ninguém ter prova de que eles foram culpados pelo acidente. O Profundo também tá passando por suas próprias aventuras. Ele tá triste porque ninguém dá atenção pra ele, ele se sente um merda e decide sair por aí salvando golfinhos. Haha, que fofo, né? Não. Já o Trembala acaba matando a Lâmina depois de descobrir que ela é uma fofoqueira. Até porque o próprio Capitão Pátria não quer que descubram que alguém dos 7 usa alguma coisa assim. Eu te amo. Eu também te amo. O Black Noir, bom, não faz tanta coisa, mas olha como ele toca bem o piano. Mas o mais importante é que a Luz Estrela passando pelos seus dramas e o Rio passando pelos seus dramas acabam se conhecendo, eles sem saber que ela e a Luz Estrela dão uma conversada, depois que descobre, continuam conversando e eles arrumam um romance bonitinho, apesar do Bruto dizer que não é uma boa ideia porque ela é a porra de uma super e que é melhor não comer o inimigo, que é melhor só usar ela sem se apegar. Porém, ele usa e sim, se apega. Em determinado momento, a Luz, já de saco cheio de tudo, acaba revelando pro público o que o Profundo fez com ela. Então ele é expulso dos 7 principais apenas pra empresa não ficar com coisas negativas com o público e, enfim. O que importa é que chegou a hora, a maior revelação de todas. Porque, claro, os nossos heróis, depois de conseguirem uma amostra da droga, acabam descobrindo que o composto V é nada mais, nada menos e nada mais do que o que deu poderes a todos os supers. Ou seja, ninguém nasceu com poderes, eles foram usados quando bebês com a permissão dos pais e o resto é história. Incluindo até o próprio Capitão Pátria, ele em especial que nunca teve ninguém e repito, é o melhor personagem dessa porra. Outra grande revelação é sobre o Bruto, o porquê dele ter ódio de heróis e o porquê é que há 12 anos atrás a mulher do Billy trabalhava cuidando das redes sociais do Capitão Pátria, ele se interessou pela mulher, estuprou ela e depois desse dia a Becca sumiu e a única coisa que o Bruto tem desse dia é essa filmagem, ou seja, ele tem ódio de heróis e principalmente do Capitão Pátria que é um completo filho da puta.
Bom, em determinado momento, com a ajuda desse cara que tem poderes de ler mentes, carinha que foi o garoto de O Sexto Sentido e quando cresceu não fez mais nada, e aqui foi um garoto que tinha poderes de ler mentes e quando cresceu perdeu a fama, o Capitão Pátria descobre sobre os boss. Então juntos, heróis, e diz: Estrela, Estrela, tá vendo esse cara aqui? Então, ele tá te enganando e junto com seus amiguinhos matou o Translúcido e quer matar todos nós. Não. Não. Abaixe essas mãos agora, mocinha. O trem-bala então acaba indo até o pai do Huey. Então o Huey vai até ele e fala: Ei, não mata meu pai que eu arrumo um monte de composto V pra tu, já que tu é um drogado de merda e precisa dessa porra. Então os dois começam a discutir. Essa merda deve ser do cacete. Vale até passar por cima de um ser humano. Porra, cara, foi um acidente. Aquele acidente tinha um nome. Tá, e a lâmina? Que porra é essa? Eu mato a sua namorada e você mata a Olha que minha? diálogo foda. E de repente... Parem, não matam, só deixam ele aí. Depois o Billy ainda entrega a droga ao FBI e o FBI promete acabar com a Vault. Porém o Capitão Pátria, prevendo que isso podia acontecer, foi mais esperto e criou super vilões. Super terroristas que apenas a Vault pode deter. A coisa é que aqui, antes disso, a Luz chama o Huey e fala: Huey, tu é um mentiroso e tava me usando. E ele diz: sim, mas também não é assim. A Vault, que é uma empresa filha da puta que injeta droga em bebês, inclusive até tu foi um desses bebês. Obviamente ela não acredita, então pensa em levar o Huey pra polícia, mas com a ajuda do Bruto ele foge. Enfim, a Luz, já muito bolada com essa história, vai falar com a mãe e descobre que sim, é verdade. Então quando os caras estão bem ferrados, adivinha quem aparece pra ajudar? Porém, o trem-bala chega já com a perna boa depois de ter se injetado até o talo com o composto V, derrota a Luz. O trem é um personagem muito massa, mas cai com problema no coração e acaba sendo ajudado por ela. Já o Billy, quando descobre que o ponto fraco, entre aspas, do Capitão Pátria é a Madeline, decide dar a tacada final e sequestrar a mulher. Então ele enche ela de explosivos, o Homelander vai lá. Você é realmente impressionante. A maioria agora estaria se mijando de medo, mas você? Bom, seu coração tá palpitando um pouquinho, mas você não tá com medo. É isso mesmo, você só quer explodir ela na minha frente. É isso? E adivinha só, ele mesmo mata a Madeline depois de descobrir que a esposa do Billy teve um bebê com poderes depois do abuso e ninguém contou nada pra ele. Meu amigo, essa cena é foda. Qual era mesmo o seu plano? Sei lá. E aí, o Bruto morreu? Não, porque o próprio Capitão Pátria salvou pra humilhar o cara, pra mostrar que a Becca tá viva e que sim, teve um filho com ele. As coisas então seguem na temporada 2. Gus Fring, verdadeiro chefe da Vault, assume a empresa nessa temporada. E obviamente os planos de colocar os heróis na defesa nacional tá mais forte do que nunca. O Black Noir, enquanto isso, tá matando terroristas. E meu amigo, apesar de não ter tanto protagonismo na primeira temporada, o cara é muito pica. O Profundo tá tentando passar por sua própria redenção em uma cidade longe de tudo, meio que um exílio colocado a ele pela Vault. Hey dude, that's not cool. O trem-bala tá internado e, enfim, com esse lance de super terrorista, a empresa Vault disparou e as coisas com os heróis estão melhores do que nunca monetariamente falando. Porém, eles querem um novo integrante e as escolhas, bom, não tão legais. O que acontece se eu, sei lá, fizer isso? Morreu. Não tão legais, até que surge Tempesta, uma heroína que parece ser muito feminista, muito poderosa e que parece até ser muito legal. Ela foi indicada pelo próprio chefão da Vault, porém não é o que todos pensam, haha. Os boys, enquanto isso, estão vivendo em uma espécie de cativeiro, se escondendo de tudo e de todos. E a única pessoa que eles achavam que podia ajudar é essa mulher que trabalha... Bom, trabalhava no FBI, porque a cabeça já era. Mas quem fez isso? Veremos. A Luz Estrela, em determinado momento, consegue com um cara que trabalha na Vault uma amostra do composto V. Então ela faz com que isso vaze na mídia, todo mundo descobre a verdade e ficam bastante tristes. Profundo triste, Black Noir triste, enfim, muito profundo. That's not cool.
A empresa também fica com as ações lá embaixo, tudo uma cagada, mas mais sobre isso veremos em breve. Quem não fica triste é o Capitão Pátria, que até esse momento não tava sabendo de nada, porque depois que descobriu que é pai, tá tentando se aproximar do filho, mesmo a Becca não querendo isso. E cara, os diálogos com o filho são muito legais. É difícil, Ryan, ser superior a todas as pessoas desse planeta. A gente se sente isolado. E deuses não deviam sentir esse tipo de dor. Nós somos deuses. E claro, ele tentando fazer com que o moleque libere os poderes é melhor ainda. That's not cool. O moleque inclusive fica muito bolado e até consegue empurrar o Homelander. Bom, pros garotos a coisa só vai pra frente mesmo quando o Billy Bruto retorna. O Billy que inclusive depois de tudo o que rolou acabou levando a culpa pela morte da Madeline e então... A tudo isso, outro personagem que aparece aqui é esse outro super terrorista, irmão da Kimiko, que não é tão mal assim. Ele só quer vingança contra os heróis e contra a América em geral porque os heróis mataram o povo dele, mas os garotos fazem um trato com a mulher da CIA que diz que se eles pegarem esse cara, ela tira o nome dele da lista de procurados. Então os caras pegam o irmão da Kimiko, porém, entretanto, todavia, sabendo dessa merda toda, a Vault manda os heróis irem atrás do terrorista pra ver se as coisas melhoram pra ela. Quem acaba se metendo nessa parada toda é o Profundo, que quer redenção pra voltar pro grupo principal, tenta impedir com que os caras fujam colocando uma baleia na frente, mas eles furam a coitada no meio. That's not cool. De qualquer forma, os heróis acham os caras e aqui temos esse diálogo que, cara, eu ri pra caramba. Sabia que eu tomei café da manhã hoje com a sua mulher? Panqueca. Delícia. O Homelander só não entra pra nossa equipe de heróis comedores de casadas porque não houve consentimento, então não vale. Com a ajuda do irmão da Kimiko, eles até escapam, porém quem vai atrás é a Tempesta, ela mata uma família de gente negra, repito, informação importante, gente negra no meio de tudo isso e acaba matando o irmão da Kimiko diante da própria Kimiko. Seu China de merda. Isso é racismo. Sim, racismo, porque a Tempesta é nada mais, nada menos, nada mais que nazista. Isso é racismo. Ela inclusive foi a esposa do criador da Vault, o cara que criou o composto V e há muitos e muitos anos atrás, com o governo nazi, o plano deles era dar superpoderes à raça branca. Isso é racismo. E como ela tá viva todo esse tempo? Sim, porque ela não envelhece. Como ninguém sabe disso, a Tempesta fica super popular depois de matar um super terrorista e dar uns discursos sensacionalistas. Então o Capitão Pátria não gosta nada de estar perdendo o posto de herói mais popular dos 7. Esse personagem tem uma psicopatia e um narcisismo absurdo e enfim. Ele vai ameaçar ela e ela dá pra ele, viram? É assim que se resolvem as coisas. Em determinado momento, o Billy consegue achar o local onde a Becca tá, então ele vai até ela e aqui descobrimos que o Homelander só não matou o Billy porque a Becca ameaçou se matar na frente do próprio filho caso algo acontecesse ao Bruto. E como o Homelander tá muito afim de conquistar o garoto, bom, não matou. O problema pra ele é que quando ele tenta tirar a mulher daí, ela diz: não, eu te amo, mas não vou ser o meu filho. E como é impossível tirar ele daqui, já era. O Bruto então entra numa vibe meio depressiva e o Gus Fring manda o Black Noir apagar os caras. Então ele vai, repito, esse personagem é muito pica, apesar de não ter feito tanta coisa na temporada anterior, mas para porque o Billy diz que tem fotos que provam o que o Capitão Pátria fez com a mulher dele. O chefe da Vault faz um trato dizendo que deixa eles viverem agora, porém nada de fotos sendo divulgadas. Bom, antes de chegar na reta final da temporada, vamos lá, algumas coisas que vocês precisam saber para desenrolar final da temporada. 1. O Profundo continua tentando limpar a imagem para voltar pros 7. O Trem-Bala saiu do coma, mas ficou com problemas no coração e foi mandado para fora dos 7. A Maeve entrou numa trama chata com a namorada, arrumou briga com o Capitão Pátria por isso e acabou pedindo a ajuda do Profundo para achar uma coisa no fundo do mar. E essa coisa é nada mais, nada menos e nada mais que um vídeo mostrando como realmente foi o
acidente do avião. O Trembala, depois de sair dos 7, acaba entrando no mesmo lance de limpar a imagem que o Profundo entrou. E apesar de tudo isso, o Trembala é admitido de volta e o Profundo não. A Luz, apesar de ainda continuar amiga, decide terminar o namoro com o Huey. Essa deputada tá lutando muito pra acabar com a Volt. Essa mulher careca parecida com a Eleven fugiu de um laboratório de experimentos da Volt. E agora sim, sigo. Em determinado momento, o Capitão Pátria, depois de fazer muito sexo esquisito com a Tempesta, meio apaixonado por ela, acaba levando a mulher pra ver o filho dele. Então eles enchem a cabeça do moleque de coisas. Você sabia que o seu pai tem uma montanha russa? Você quer andar na montanha russa do seu pai? Poxa, mãe. A gente conversa depois. A Becca não gosta nada disso e eles sequestram o moleque. Depois disso, a Volt começa a ser julgada pelo lance de injetar o composto V nos bebês e todos param pra assistir achando que as coisas iam terminar bem, porém começam a terminar mal porque um monte de cabeças começam a explodir. Quem tá fazendo isso? Veremos. Bom, a Becca depois disso vai desesperada pedir ajuda ao Billy. E em paralelo, como o Trembala saiu dos 7, até esse momento não tinha voltado ainda, mas a Tempesta meio que tá barrando ele porque ele é negro. Isso é racismo. O trem arruma um monte de informações, fotos e tudo o que há direito sobre ela ser nazista e dá a luz pra ver se expulsam a racista de lá. Então, quando todas essas informações vão a público e a popularidade da Tempesta vai pra casa do caralho, ela fica muito bolada e agora sim. Ela disse que a verdade é que ela vai meter o pé nessa sua bunda nazista. Com a ajuda da Luz, a Kimiko e a própria Maeve, a Tempesta fica toda fodida, porém ainda assim sai correndo e vai matar a mulher do Billy. Porém, meu amigo, o moleque finalmente libera seu poder e torra a mulher. A cagada é que a Becca morre dizendo ao Billy pra proteger o filho dela e dizer que isso não foi culpa dele. O problema é que quem aparece vindo dos céus é o Capitão Pátria, que primeiro fica muito triste ao ver a Tempesta desse jeito e diz: vamos lá, filhão, vem comigo. Porém, entretanto, todavia... Não. Você vai me dizer que vai morrer pra salvar esse merdinha que matou a sua esposa? Por sorte, meus amigos, temos aqui a salvação. Maeve dizendo que se o Homelander não deixar eles irem, não parar de perseguir ela ou a Luz Estrela, ela divulga o vídeo do acidente por aí. Então, como esse personagem sente uma necessidade de ser adorado por todos, deixa eles irem. E aqui tudo termina com Huey e Luz Estrela fazendo as pazes, Billy Bruto deixando Ryan com essa gente para que ele não se torne uma pessoa má, e todos os rapazes sendo inocentados diante da lei. Na verdade, termina com o Capitão Pátria batendo uma, mas o YouTube não gosta disso. Eu posso fazer o que eu quiser, porra! Depois o Huey ainda vai trabalhar para a deputada que luta contra a Volt, mas e as cabeças? Quem tava explodindo? Nada mais, nada menos, nada mais que Victoria Newman, a própria deputada. Mas por quê? Isso veremos agora na temporada 3. Bom, aqui a deputada tá trabalhando supervisionando a Volt, o Huey tá junto, inclusive perto do Capitão Pátria, que depois de tudo aquilo tá sendo obrigado a manter esse sorriso forçado. O Billy junto com o francês e a Kimiko também estão legalmente juntos nessa, meio que capturando super que estão fazendo merda. Inclusive eles pegam um super que tem o poder de ficar pequeno e esse super entra dentro do órgão reprodutor masculino do seu parceiro. Óbvio, eu não posso mostrar isso aqui, mas isso mostra que essa temporada já começa com tudo. No geral, as coisas iam bem. O Huey tá com a Luz Estrela vivendo a vida que sempre quis ter, o Bruto tá visitando sempre o filho do Capitão Pátria e a relação dos dois é bem bonitinha. O Leitinho decidiu ficar fora disso tudo e tá querendo se aproximar mais da família. Enfim, voltamos à Volt. Gus Fring tá de saco cheio de super-heróis e em uns 5 anos quer se livrar disso tudo. Aposentadoria. Porém, antes ele oferece ao governo essa coisa chamada Composto V24. Algo que dá a um humano normal os poderes de um super por 24 horas
sem danos colaterais. O Gus também, como a popularidade do Capitão Pátria tá caindo depois da tempesta e o da Luz tá subindo, quer nomear a Luz a co-capitão dos 7. O que obviamente não agrada nada o Homelander. O cara tá puto e é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. O homem mais rápido do mundo. Você é uma piada. O que você disse? Nada. Nada. O que você disse pra mim? Desculpa. Aqui descobrimos que a Tempesta, por incrível que pareça, ainda tá viva. Toda fodida, mas viva. E é pra ela que um Capitão Pátria conta tudo. Conta que tá com raiva e dá uma aliviada também. Essa série olha pra palavra limites e faz. Quem não tá gostando nada dessas atitudes do Homelander é a Maeve, que chama o Bruto e fala: Bruto, tá vendo esse cara aqui? É o Soldier Boy. Um super que era tão forte quanto o Capitão Pátria, mas morreu por algum tipo de arma. Ou seja, quem sabe essa arma não possa matar o Capitão também. Então ela dá a ele alguns frascos do V24 e manda o Billy investigar essa parada. Nessa mesma noite, não fica claro se isso é uma alucinação do Bruto ou não, mas quem vai visitar o Billy é o próprio Homelander. Se quiser me ver bater punheta, tem que me dar uma grana. Será que eu posso entrar? Que primeiro pergunta sobre o filho e depois vai embora dizendo que no final apenas um deles vai sair vivo dessa. Ainda à noite, seguindo a deputada, o Rio vê que um amigo de infância que faz parte do passado dela a persegue para pedir ajuda, já que agora ela faz parte de uma alta posição no governo. Porém ela nega, eles começam a brigar, ele tampa os olhos dela, já que é com os olhos que ela explode cabeça, mas não dá certo e esse cara morre mesmo assim. E apesar do Rio ter visto tudo isso, por hora ele decide não contar nada a ninguém, apenas pra Luz, e mais tarde vai investigar o orfanato de onde a Victoria veio e descobre que por não saber controlar os poderes, ela sem querer matou os pais e foi adotada por nada mais, nada menos e nada mais que Gus Fring, que obviamente queria usar ela pros planos dele. Já o Billy, investigando sobre o Soldier Boy, encontra a Pólvora, esse cara que é ameaçado por ele, não conta nada e quase mata o Billy porque é muito bom de bala. Porém o Billy toma a porra do composto V24 e meu amigo enche o cara de porrada, extrai a informação de que não foi essa tal arma que matou o Soldier Boy e mesmo assim mata o maluco porque ele é a porra de um super. Em seguida partimos pro Capitão Pátria, que tá tentando impedir que uma menina cometa suicídio, mas não porque quer, e sim porque vai ser bom pra popularidade. O problema é que justo nesse momento, por pura conveniência, aparece na TV uma notícia dizendo que a Tempesta se suicida. Então ele olha pra menina e diz: que se foda, vou te salvar mais não, pula. E ela diz: mas agora eu mudei de ideia. E ele diz: não, mas agora eu quero que tu pule. Por favor, eu só quero descer. Isso não é mais uma sugestão. Olha. Pula. E ela pula. A coisa é que o Capitão Pátria não tá gostando nada do que a Vault tá fazendo com ele. Então em rede nacional ele diz que não vai ser mais fantoche de ninguém, que ele nunca errou e é um ser perfeito e que não precisa de ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas que precisam dele. Depois disso, no dia seguinte, voltamos a The Boys. Sim, os meninos, que agora estão juntos de novo para resolver esse lance do Soldier Boy e esse lance da deputada Nilma. O Leitinho, inclusive, decidiu voltar porque há muito tempo atrás o pai dele morreu por culpa do Soldier Boy. Ou seja, tá aí a motivação do cara para também odiar os super. Pro Rio faltar o trabalho, a deputada não desconfiar, ele pede pra Kimiko quebrar o braço dele. E o Rio tá corajoso. Juntos então eles vão até Marilyn, essa mulher da CIA, a mulher que ensinou muita coisa ao Bruto, a mulher que está sob a posse do filho do Capitão Pátria, onde lá ela acaba revelando grandes revelações altamente reveladoras pra trama. Há muitos e muitos anos atrás, a Marilyn trabalhava pro exército e estava envolvida em guerras, etc. Guerras que inclusive contavam com a participação do Soldier Boy, que era um idiota, e do seu grupo de heróis, que em sua maioria eram idiotas. Os heróis nunca conseguiram se socializar bem com os soldados de verdade, e um desses heróis inclusive era o Black Noir, ou seja, aqui podemos ver que ele fisicamente não envelhece, e um dos caras que comandavam os heróis era nada mais, nada menos e nada mais que Gus Fring, o chefe da Vault.
Ou seja, desde essa época o cara já era ligadão nisso tudo. Eita, Em uma dessas missões, por causa de um super burro que voava e sem querer entregou a posição, muita merda aconteceu. O Black Noir acabou desconfigurando o rosto, então por isso que ele nunca tira a máscara. Um monte de gente acabou morrendo e o Soldier Boy, que era um símbolo na época, um dos heróis mais poderosos de todos, acabou sendo neutralizado de algum jeito e sendo levado pelos russos. O Billy, ao ouvir isso, fica muito bolado ao saber que existe uma coisa que pode acabar com o Pátria, e todo esse tempo a Marilyn nunca disse nada a ele. E se já não bastava isso, por causa do V24 tomado por ele na noite passada, ele ainda sente os efeitos da parada. Mas não é só a sua barriga. Eu tô ouvindo que seu coração tá acelerado. E o seu sangue também tá com cheiro estranho. O problema é que quando decide ir embora, o Ryan diz, fica, e o Billy diz, não, vou dar o fora. Você prometeu! Ryan, me solta! Eu não vou te soltar! Talvez eu não queira cuidar de você. Depois do que você fez com a minha Becca, você já pensou nisso? Pegou pesado, Bruto, pegou pesado. Em paralelo, o Capitão Pátria, como tá bolado com a Luz, fala que o novo integrante dos 7 vai ser o Profundo. Porém, ela diz que não, ameaça divulgar o vídeo do acidente do avião e ele diz que se foda, divulga. Eu prefiro ser amado, mas se caso temido, eu acabo com tudo, já que nada mais vai me importar. O bagulho é doido. Então fique sabendo que você não tem vantagem nenhuma sobre mim, porque eu sou o Capitão Pátria. É doido. E eu posso fazer o que eu bem quiser. Então o Profundo, de um jeito ou de outro, acaba voltando ao grupo, porém sendo o capacho do Homelander, e um tal Supersônico também entra pra equipe. Herói que é muito do bem, namorou a Luz Estrela no passado e, enfim. A principal revelação da noite nem é essa, e sim essa. A Luz Estrela e eu nos amamos. Sim, o Capitão Pátria fala que tá namorando a Estrela e agora ela é obrigada a seguir o jogo. O Rio obviamente não gosta nada disso, mas entende que é necessário. E o Capitão Pátria, como um grande filho da puta, ainda vai lá zoar o cara. E como é que ela é? Ela é boa de cama? Mulheres. Eu tô brincando. A tudo isso, o Tribal não tá conseguindo correr por causa de problemas no coração. Então ele tenta fazer uma boa ação querendo ferrar com um herói que tá ferrando com gente negra, e o Profundo, pra babar o ovo do Capitão Pátria, fala que não é uma boa. Então eles se desentendem. Ah, é? E que tal eu contar pro Capitão Pátria quem vazou toda aquela merda nazista da Tempesta? E que tal eu contar pra ele que você pescou o vídeo do voo 37 do fundo do mar? Cai dentro então, não corre não! Ah, é, suas pernas não funcionam. Só come as guerras, filho da puta! O Capitão Pátria, óbvio, fica do lado do Profundo e ainda humilha o trem. Então o Supersônico vê tudo isso e meio que convida o trem pra entrar pra gangue de heróis que querem ferrar com o Pátria. Em paralelo a isso, vendo que o Homelander tá indo longe demais, o Gus vai falar com a deputada pra ver se ela consegue dar alguma punição nele. Alguma punição monetária ou algo assim. Porém ela fica com medo e no começo eu já cheguei a me perguntar por que ela não explode a cabeça dele. Mas a resposta é que a cabeça do Homelander não deve ser uma cabeça comum. Pensando em explodir minha cabeça? Quem sabe? Tenta aí. Então ela fica com medo que o Capitão Pátria faça algo com a filha dela, e não vamos ver, ela acaba delatando o Gus ao invés de delatar o Capitão. Então ele fica fora da empresa, mas ainda assim peita o Capitão Pátria. Você não é digno do meu respeito. Você não é um deus. Você é simplesmente um produto ruim. Não somos iguais. Olha que diálogo foda. Enquanto isso, os meninos ainda estão tentando achar a arma matadora de heróis. Então o Billy se injeta mais uma vez com o V24 e aqui todo mundo vê finalmente ele usando os poderes. Raio laser, porra! Olha aí, é a porra de um super. E não só ele, porque olha isso aqui. Ou seja, o Rio pegou escondido o composto do Bruto e também se injetou. A coisa
Quase que procurando, eles finalmente encontram não a arma, mas nada mais, nada menos, nada mais que Soldier Boy, que estava em uma espécie de cápsula, machuca Kimiko e sai correndo dali. E o problema é que dessa vez ela não tá se regenerando. Enquanto isso, adivinha quem morre? Supersônico, o novo integrante dos 7. Bem-vindo ao gigante Supersônico, que foi morto pelo Patriota porque o filho da puta do Trembala fofocou tudo pra ele. Então o Capitão Pátria ainda chama a luz pra ver o corpo do amigo e diz que se eles continuarem armando contra ele, o próximo a morrer vai ser o Huey. Já entre os garotos, o clima não fica tão agradável depois do Bruto e o Huey usarem o V24, porque o Leitinho diz que eles sempre lutaram contra isso e o Billy diz, não, o que eu fiz foi igualar a porra do jogo. De qualquer forma, a noite a Maeve vai levar mais V pro Bruto, então ele chama ela pra beber, eles conversam, ele fala que todos os supers deveriam sumir do mapa e eles trepam. Sim, trepam com vontade. A Kimiko, depois de ser atacada, acabou perdendo os poderes, porém ao invés de ficar triste, ela fica feliz. Já o Soldier Boy tá solto nas ruas depois de muito tempo, e como um comentário pessoal, o Jensen é muito bonito. Parabéns, Jensen. O problema é que ele tá causando problemas, então todo mundo fica sabendo e os rapazes decidem tomar o V24 pra ir atrás do cara e ver se conseguem alguma informação sobre como ferrar com o Homelander. O Rio e o Bruto logo tomam o V24, mas o Leitinho nega porque é super contra esse lance de ser super, e o Billy pelas costas dele dá uma droga ao Leitinho pro Leitinho apagar e conversar com o Soldier Boy. Porque como o Soldier Boy tá envolvido na morte de familiares do Leitinho, óbvio que ele não ia querer conversa. Resumindo, o Billy quer fazer uma parceria com o Soldier Boy. O Soldier Boy que vai ser a arma deles contra o Capitão. Então como o Leitinho não vai aceitar isso nem fudendo, ele apaga o cara. Pra fechar esse acordo, o Billy entrega de bandeja a ex-namorada do Soldier Boy que há muitos e muitos anos atrás o traiu e entregou ele pros russos. Então aqui pela primeira vez vemos que o cara é ultra mega super poderoso. Quando o Homelander fica sabendo que o Soldier Boy tá vivo, aqui é a primeira vez que vemos o cara sentir um certo medo real. E meu amigo, repito, a cada temporada o Anthony Starr se supera na atuação. Olha a cara, é ele. Pode ser CGI. Não é CGI, você nem sabe o que CGI quer dizer. Ele então diz, deixa comigo, eu mato ele. Já o Rio e o Bruto, como o Soldier Boy quer ir atrás de todo o resto da equipe dele, já que todos o traíram, ainda estão tentando convencer o cara de que o Soldier Boy precisa deles. E cara, como é lindo ver esses três contracenando. Eu super assistiria um filme de 1 hora só com esses três conversando. Você sabe o que é GPS, ou Bluetooth, ou internet? Tá inventando esses nomes. A coisa é que sim, convencem. Então o plano deles é ferrar com todo mundo do antigo grupo do Soldier, incluindo o Black Noir, que fica com muito medo e até tira o rastreador da Vault que tem no corpo dele. E meu amigo, aqui essa série entrega, porque Huey e Billy tomam novamente o V24 e todos eles vão atrás de 2 supers em um lugar que tá rolando uma super suruba. Obviamente, aqui eu não posso mostrar nada porque senão o YouTube me dá um super block. Mas cara, uma das coisas mais bizarras que acontece aqui é o Profundo fazendo ato com um polvo. Sim, um polvo. E não só isso, porque todo mundo acaba parando nesse lugar, o Trembala leva um soco do Huey. Me desculpa. Eu sinto muito mesmo, Huey. Huey, como é que você fez isso? O Leitinho faz jus ao nome do seu personagem e finalmente encontra o Soldier Boy. O que estava querendo com isso? Você matou a minha família. Qual delas? Opa. Deixa ele. E o Soldier Boy lá dentro acaba pulverizando quase todo mundo depois de se descontrolar sem querer. Tem um cara com uma super bilula e a super bilula fica queimada, pra vocês terem uma ideia. Lá fora, o Trembala que não morreu acabou se encontrando com o super racista que tava ferrando com os negros. Esse super inclusive deixou o irmão do trem tetraplégico. Então pra se vingar ele mata esse cara de uma forma super interessante e violenta pra alguém que tem poder de super velocidade. Eu queria ver o Flash fazendo isso. Com certeza, apesar de ser odiado por muitos, o trem é um dos personagens com os poderes mais interessantes daqui. Porém, entretanto, todavia, sim, ele acaba tendo um ataque cardíaco. Próxima parada, cardíaca.
Mas o que importa é que finalmente o Capitão Pátria chega para termos o encontro mais esperado de todos os tempos. O encontro mais esperado desde o encontro dos Três Aranhas. Porra, isso aqui é muito foda. William, a gente fez um trato para lutar até a morte. Você e eu. O trato acabou. Você foi o meu herói de infância. Assisti todos os seus filmes centenas de vezes. Você era o único quase tão forte quanto eu. Tá usando uma capa. Você não passa de uma imitação barata. Ah, não. Eu sou o upgrade. Leitinho, por favor. Ele não controla você. Para de falar besteira, Luz Estrela. Eu quero ver o pau. Não o grandão queimado. Esse pau. Eu cheguei até a ficar um pouco preocupado. Oi. Oi. Ele relojando, porra. Puta que pariu, vai se fuder. Olha que bagulho foda, cara. Desculpa o palavrão, mas sei lá, aproveita, deixa o like, se inscreve. Porra, essa série é muito foda. Bom, o Capitão Pátria foge. E como a Luz já tá de saco cheio de tudo, fala que ele é um arrombado em live, fala que a Vault nunca se importou com a população e se demite. Chamem agora ela de N. Graças a Deus deixou de ser a Luz Estrela, nome feio da porra. Ah, tudo isso. No dia seguinte o Capitão Pátria vai visitar a Maeve que foi presa por ele. Tá com um olho roxo? Não. Ele então explica toda a situação, fala que o Bruto agora tem poderes e que isso provavelmente tem a ver com ela. E aí ela diz, tá com medo, né, safado? O Homelander então vai embora, porém vai embora dizendo que ela só tá viva até agora porque ele pensa em pegar os óvulos dela, juntar com o DNA dele e produzir um filho bem mais forte que o Aryan. Já esses três estão procurando outro super que antigamente trabalhava com Soldier Boy. E por causa do estresse pós-traumático, o Soldier Boy tá se enchendo de droga e ficando cada vez mais viajado. O que você disse? O quê? That's not cool. Quando encontram o Super, vemos que o cara tem o poder de prender quem ele olha nos olhos dentro de um pesadelo sem fim. Então ele prende o Bruto e o Soldier Boy diz que só o próprio Super pode tirar ele dali antes que ele morra de desidratação. No pesadelo, conhecemos um pouco mais sobre o passado do Billy e vemos como a infância / adolescente dele foi problemática por causa do pai. Mas o que importa mesmo é que sem o Billy, as coisas entre o Soldier Boy e o Huey ficam piores ainda. Você não invadiu nada. E esse papo de cowboy Marlboro é palhaçada. E eu... Eu te avisei. Enquanto isso, os outros super-heróis estão passando pelos seus próprios dramas. O Profundo quer terminar com a esposa por causa de um polvo. Há quanto tempo você transa com essa coisa sem eu saber? Coisa não, é ela. Mais respeito. E o Black Noir tá escondido com medo do Soldier Boy e vimos como a mente dele funciona diferente das outras. O cara é amigo de animações criadas pela própria imaginação. E em uma dessas animações vemos como no passado o Soldier Boy enchia ele de porrada por qualquer coisa, que todo o antigo grupo queria ferrar com o Soldier Boy e ferraram. Foi o antigo grupo que entregou ele pros russos. Porém, antes no meio da porrada descobrimos que foi o Soldier Boy que ferrou com o rosto dele. Então, por isso ele tem tanto medo do cara. Bom, o Capitão Pátria em paralelo tá tentando limpar a imagem dele. Tá tentando dizer pro público que tudo que a Luz Estrela disse é mentira e algumas acreditam, porém outras não. O Trem-Bala, bom, ainda tá vivo e quer saber o melhor? Transplantaram o coração do cara que ele estraçalhou pra ele. Então agora é só descansar e zum zum, tá pronto pra correr de novo. Boa, Trem-Bala.
A coisa é que em determinado momento, o Huey transporta o Super que apagou o Bruto pro Super acordar o Bruto. Então ele faz um trato com o cara dizendo que se o cara acordar o Billy, ele teleporta o cara pra longe do Soldier Boy. No pesadelo, conhecemos mais sobre o Billy e vemos o quão traumatizado o cara é. Porque ele tinha um irmão, os dois sofriam pra caramba, o Billy foi embora, mesmo o irmão pedindo pra ele não ir, e 6 meses depois o irmão acabou dando um tiro na própria cabeça. Ou seja, ele se culpa. Fato é que o cara acorda o Bruto, porém quando o Huey vai cumprir sua parte do acordo, o Soldier Boy chega estragando a cara do maluco. Porém, antes ele conta pro Soldier Boy um segredo, muito segredo, que vai ser revelado por mim daqui a pouco. Já a Químico, depois de quase morrer, percebe que precisa dos poderes para proteger quem ela ama. Então pede pra Luz ir buscar o composto V original escondida na Vault, e quando chega lá, Luz vê uns papéis dizendo que se um indivíduo tomar de 3 a 5 doses do V temporário, o cérebro dele vira uma amoeba. Então ela liga pro Bruto e ele obviamente não dá a mínima importância pra isso. O V é temporário. O que tem ele? A gente tem que passar no escritório e pegar mais. That's not cool. O que importa é que a Químico recupera os poderes, mas o que realmente chega a dar um baque nessa temporada é a revelação do segredo que aquele Super lá contou pro Soldier Boy. Porque aqui descobrimos que o Capitão Pátria foi feito através do DNA de nada mais, nada menos e nada mais que o Soldier Boy. Ou seja, ele que é o pai do Capitão Pátria. Acontece que o Vogabond fez um moleque. Um menino. Você sabe o que é chato nisso? Se tivessem me deixado por perto, eu teria passado bastão pra você. Que pai não ia querer isso pro seu filho? É, mais aleatório que isso, só o elenco de The Boys vindo pro Brasil assistir o jogo do Palmeiras. Bom, uns dias se passam e adivinha só, o Capitão Pátria consegue achar o Ian graças aos contatos da deputada Nilma. Você não tem raiva de mim? Pelo que eu fiz? Sabe que não foi culpa sua, né? Então ele faz um discurso bonito dizendo que nunca vai abandonar o Ian, dizendo que sempre vai amá-lo e, cara, que bonito. É o filho da puta, mas é o nosso filho da puta. Enquanto isso, Huey e Bruto, quando o Soldier Boy conta que o Capitão Pátria foi feito através do DNA dele, não querem saber de nada. Então o Billy obviamente quer matá-lo mesmo assim, mas o Soldier Boy tá meio pensativo. Já a Maeve, depois da população fazer uns protestos contra a Vault, consegue fugir. E o Leitinho, junto ao francês, consegue desenvolver uma coisa que, de acordo com eles, pode apagar por um tempo o Soldier Boy. E a relação desses dois personagens ao desenrolar da série é muito da hora. Você é um homem traumatizado e complicado. Assim como todos nós somos. Mas você também é o melhor cara que eu já conheci. A coisa é que a Vault tá indo de mal a pior. Porém, entretanto, todavia, adivinha quem retorna pra se juntar ao Pátria nessa batalha? Black Noir. E porra, essa série é tão boa que a real é que você não sabe bem pra quem torcer. Claramente a maior vilania está entre os 7, porém todos os personagens são cinzas. Não existe aqui o preto e o branco. Todos são cinzas. Bom, apesar do Billy querer a qualquer custo derrotar o Homelander, ele apaga o Huey pra deixar o Huey fora dessa, pra salvar o Huey de se injetar com mais V. E em paralelo a isso, o Tim tá tentando ajudar o irmão, mas o irmão não gosta nada de ficar sabendo que ele matou um cara, que ele é um assassino. Porra, amigo, ele já matou bem mais de um, tá perdendo a conta aí. Por você. Não diz que você fez isso por mim. Tudo que você faz é por você. Me desculpa, eu vou corrigir isso. Como? Toda vez que tenta, você piora as coisas. Em paralelo a isso, temos alguns outros arcos, como o Billy tentando convencer o Soldier Boy de que ele não é o pai do Pátria, até porque pai é quem cria. O Capitão Pátria não é seu filho. Você sabe. É o único parente que me restou. Não importa. Você não nomeou ele, não criou ele. A Maeve se juntando com o N, o Huey e todo o resto da gangue do bem pra se meter no meio da porrada. E por último e melhor, o Capitão Pátria tendo vários diálogos fodas com o Noir. Conhecia ele. Como é que ele era? Ah, qual é? Ninguém é só mal.
Então ele diz que não sabe se quer ao certo matar o Soldier Boy e faz o Noir confessar que sabia de toda essa história. Porra. Por que você não me contou? Pelo amor de Deus, deem um M a esse homem. Esse cara é foda. Sim, ele mata o Noir. Bem-vindo ao gigante, Noir. Se fosse o Batman, conseguiria sobreviver. Quando a galerinha do bem encontra o Billy, tentam convencer ele de prender o Soldier Boy e não invadir a Torre dos 7, até porque imagina o tantão de mortes que isso ia causar. Porém, entretanto, todavia... Sim, a Maeve joga o bagulho que poderia apagar o Soldier Boy longe e diz que sim, eles têm que matar o capitão a qualquer custo. Então a Luz Estrela pisca os olhinhos como sempre. Porra, o tantão de vezes que essa personagem já piscou o olho e não fez nada é absurdo. Eu vou chamar ela agora de pisca-pisca. Mas o problema é que o Soldier Boy nesse momento chega, prende essa galera por um tempinho num cofre e junto a Maeve e o Bruto prossegue com o plano. Enquanto isso, na Torre dos 7, tem uma galera querendo recuar, mas o Pátria diz, não, não vamos. E a reação dos caras quando descobrem que ele matou o Noir, nossa, o nível de atuação da maioria da galera aqui é alta pra caramba. A coisa é que Bruto, Soldier Boy e Maeve finalmente chegam na torre. Nivelou o jogo, William. Nivelei o jogo. Então Homelander fala que matou o Noir porque ele nunca contou sobre o Soldier Boy e propõe uma parceria ao soldado. Fala que os dois juntos seriam imparáveis, incomparáveis, insuperáveis, seriam invencíveis. Pra tentar convencer mais ainda, ele ainda pega o Ian. Oi, vovô. Tá vendo? Você tem uma família, você tem ele. E tem a mim. Mas mesmo assim o Soldier Boy chega lentamente, fala que se tivesse criado o capitão ele não seria chorão desse jeito, fala que ele é uma puta decepção e ataca o cara. Você é uma puta decepção. Solta ele! Por favor! Sai daqui, Ryan! Então aqui o Ian ataca o Soldier Boy pra proteger o pai, o soldado mesmo assim levanta e dá mó porradão no garoto. E quando está prestes a finalizar o Homelander junto com o garoto, adivinha só. Tá aqui, vamos escondônio. Sim, o Billy impede porque não quer que o Ian morra junto. Pera aí, aquele cara comeu a sua mulher. E você quer salvar o moleque? Qual é o seu problema? Eu fiz uma promessa. Então cai na porrada com o soldado, e enquanto isso a Maeve tenta matar o capitão. Agora não, Maeve. Temos encrenca maior. Eu não. Bom, apesar do efeito do V, o Billy é mais fraco que o Soldier Boy, que quando está prestes a finalizá-lo, adivinha só, pisca-pisca aparece pra se meter na briga. O problema é que ela também não aguenta porrada. E por falar em porrada, a Maeve até acaba fazendo o capitão sangrar, mas acaba ficando cega de um olho. Em paralelo a tudo isso, o francês junto a Kimiko tá produzindo outro gás no próprio laboratório da Vault pra ferrar com o soldado. Porém, quando a Kimiko chega e vê o Bruto apanhando, acaba apanhando também. Vendo que as coisas estão indo muito mal, o Hughie até pensa em usar o V24. No entanto, ele aguenta e liga um monte de luz dentro do prédio da Vault, o que faz com que a Pisca-Pisca liberte um instinto superior e finalmente faça alguma coisa. Então ela derruba o Soldier Boy, todo mundo tenta enfiar o gás na cara dele e o cara diz, tá achando que eu vou deixar fazer isso comigo de novo? Então ele recarrega um poder que é explodir geral naquele prédio e a Maeve, que tava até em uma briga equilibrada com o capitão, se sacrifica pra salvar a vida de todo mundo ali. Por fim, temos o embate final entre Billy Bruto e Homelander, onde, relembrando aquela cena final da segunda temporada, o Ian vai embora com o pai, mesmo Billy pedindo pra ele não ir. Aqui o William desaba, então ele apaga e o médico no dia seguinte diz, cara, no máximo tu tem agora apenas mais 1 ano de vida. Já o Leitinho finalmente consegue superar o seu trauma, e aqui apesar de todo mundo achar que a Maeve morreu, adivinha só, ela tá viva, mas sem poderes, pelo menos fez as pazes com a namoradinha. O Soldier Boy, óbvio, apesar de ter sido apagado, também não morreu. E pra deixar aquele cliffhanger da hora pra próxima temporada, a Pisca se junta aos garotos e o próximo alvo deles é apagar a deputada que agora tá concorrendo à vice-presidência.
Essa piranha vai ter que dançar mesmo. Já o Capitão Pata decide apresentar seu filho pro público. O Ryan agora tá conseguindo até voar. Mas e aí, sendo cuidado pelo Homelander, se tornará o Ryan um sociopata? Essa é uma pergunta que encontraremos na próxima temporada. Apesar de tudo, muito obrigado por assistir e lembrem-se, vocês são os heróis aqui. Muito obrigado pra vocês também, deixem um like aqui no canal e valeu, até a próxima. Vai ter lives assistindo também, então fiquem ligados que a gente tá assistindo Dr. Stone. A gente já terminamos a primeira temporada, vamos pra segunda, então até mais.